No intervalo, a gente estava aqui lembrando de alguns momentos da Ana com o Tom. E aí a gente ficou naquele questionamento. Será que a Ana vem para o enterro? Porque ela tá, vamos esquecer, gente, ela tá passando por um procedimento ainda muito importante. Ela tá curada, segundo o que ela disse, mas o tratamento continua. Sim. E quando você tem um baque, não vou dizer nem um choque, um baque, uma trombada dessa, todo o emocional e o físico se abala. Será que os médicos vão permitir que ela venha? Olha, Kátia, eu acredito que essa despedida, primeiro feita no Rio, porque ele tem muitos amigos lá, e a de quarta-feira aqui em São Paulo, é porque a Ana vai. Independente do pedido do médico, independente de tudo, eu acredito que esse amor da Ana pelo Tom faça que é de toda maneira correta. Ela fala, não importa o que aconteça, eu vou. Ela vai, acha? ela vai fazer uma oração para ele. Eu acho que com certeza a Ana Maria Braga vai se despedir sim do Tom. Ela já demonstrou isso hoje, indo até a sede da Rede Globo aqui em São Paulo para fazer o programa da Lida, onde estaria. Foi da casa dela? Não, ela foi até a Globo. Não, ela foi até a Globo. Por isso que ela disse que a Globo não queria que ela fosse para lá. Entendi. Ela quebrou esse protocolo. Ela estava protocolo. fazendo programa de casa. Não, ela estava fazendo programa de casa, só que hoje ela quebrou esse protocolo justamente para ir lá, o local onde o Louro estaria, onde o Tom estaria, justamente para prestar essa homenagem. Então, eu acredito que sim, na quarta-feira, eu acho que a Ana vai sim se despedir do Tom. Eu acho que ela vai, mas eu acho que os médicos não deixariam que ela fosse, mas ela vai, era o que a gente falava, ela vai assumir, olha, eu vou. Tem risco, Mas onde que eu tenho que assinar, mas eu vou. E a Globo não queria que ela fosse justamente por saber da condição física que ela tá, de saúde debilitada em função do tratamento. Sim. Mas o coração dela, nesse ponto não há disciplina, não há racional. Ela vai se despedir. Você não acha que ela vai? Eu acho que vai, sim, até porque eu estava assistindo o programa hoje, ao vivo, e eu até imaginei que ela não conseguisse fazer o programa nos primeiros minutos, né? Porque estava abalada. Ela estava muito abalada. Mas a hora que ela saiu foi pior, tenho certeza. Sim, os Na bastidores, hora que né? saiu... Aliás, dois momentos, né? Eu acho que quando ela sai do programa e também quando ela soube da notícia ontem. Aliás, daqui a pouquinho eu vou te contar como a Ana recebeu essa notícia, como foi tudo, onde ela estava, como ela reagiu. Porque realmente é uma notícia que tira o chão, né? Tira o chão. Tem até umas aspas dela em relação a isso, depois que o Rafa contar direitinho. Vamos falar sobre isso, vamos falar de uns bastidores, que na hora que ela saiu, que foi pro intervalo, foi com a tela escura, black. E muita gente disse, eu não vi, que você ouvia a respiração dela. Sim. O suspiro, uma coisa... Você ouvia. Tem mais posts aí, né, Alex? Tem, Kátia, muitos famosos. Os artistas falam muito isso, né? Que eles iam lá, eram muito bem recebidos pelo Louro, pelo Tom. Então, muita gente se manifestou, como a atriz Isis Valverde. Tom, que o céu esteja em festa hoje. Obrigado pela alegria, entusiasmo e receptividade de sempre. Nosso Louro José, um abraço nos familiares. Embaixo o Antônio Caloni até comentou também, curtiu. E aqui a Paola Oliveira postou essa foto, botou um coraçãozinho preto de luto. E a mãozinha ali comentando em oração, né? E um beijo aqui que o Louro sempre dizia que era apaixonado, né, por ela. E a Angélica, Kátia, disse o seguinte: todo o meu carinho para a família do nosso querido Tom Veiga, que nos deixou hoje. Vamos sentir muita saudade desse talento que nos fazia voltar a ser criança, dando vida ao Louro José de forma carinhosa e brilhante. Minha querida Ana Maria, meus mais profundos sentimentos. Vamos sentir saudade. A gente tem também, Kátia, separamos aqui uns vídeos de alguns famosos. E o Michel Teló fez um vídeo também se despedindo do Tom Veiga. Quer ver? E aí, Louro José? Grande Michel Teló, e aí, como é que tá a Melindazinha? Cara, a Melinda tá incrível. Eu tava com saudade de você, bicho. Eu também, cara. Quando é que você traz ela pra visitar a gente? Eu vou... Pô, eu tava doido pra ter trazido hoje, cara. Caramba. Vamos voltar logo pra... E a Thaís também, que eu tô com saudade dela. Thaís, Melinda, beijo pra vocês, tá? Beijo. Botem logo. Dá um beijo em mim também. Valeu. Essa homenagem que ele fez, né? Da última vez que ele esteve lá, escreveu ainda: descanse em paz, companheiro Tom Veiga. Você é sempre muito carinhoso comigo e com minha família. Que legado lindo você deixou através da sua arte. Sentiremos saudades. Força para toda a família e amigos, Ana Maria. Você sabe que uma parceira nossa, colega, a Glenda Kolosowski, desculpa, Glenda, que faz agora o show do esporte, né? Fez questão também, ela dividiu com ele tela ali muitas provas
Parei para abastecer na estrada e li a triste notícia, ainda impactada. Fizemos diversas vezes juntos o Criança Esperança. Meu louro, eu brincava. Todas as vezes que fui ao programa da Ana Maria, era só alegria e diversão. Tom certamente vai fazer alegria por onde passar. Desejo muita luz para a família. Aninha, muita força para você. Eita, forte, né? Mas é engraçado como uma espuma, porque o louro era uma espuma, gente. Se você reparasse, ele não... Vamos lembrar, ele mexia a boquinha, não mexia asinho, não mexia bracinho. Os olhos um pouco só, né? Um pouquinho os olhos. E o quanto que parecia que ele era vivo. Real. As pessoas conversavam com o boneco beijando. E crianças, porque criança muitas vezes olha e fala, isso é só uma espuma. E com o louro isso não acontecia. Mas aí o Tom, entra toda a genialidade do Tom, né? Que conseguiu imprimir isso, né? Da vida, da personalidade a esse, enfim, fantoche, né? Esse brinquedo. Ele deu vida, ele criou uma personalidade pro louro. O louro era um ser criado, era um personagem, mas ele tinha a personalidade dele, que era diferente da do Tom, e ele tinha essa personalidade, essa coisa de brincar, essa tirada. Você conversava com o boneco achando que era uma pessoa. Não, e ele podia até ser grosseiro, mas as pessoas aceitavam a grosseria dele, né? Porque era uma grosseria infantil, vamos dizer assim, né? Até se divertiam. Dar esse traço de personalidade. Gente, é um ser inanimado, né? É um boneco. Mas que com toda a personalidade, brincadeira, raciocínio rápido e leveza ao mesmo tempo, conseguia transformar aquilo. É engraçado, né? Porque todo mundo que foi na Ana tinha um vídeo ou uma foto com o louro. Sim. Era e onde fato. você vê isso? É raríssimo. Não tem, isso não tem. Dá, né? Não é tão comum. Não é. Por isso essa associação tão grande, todo mundo marcando a Ana nos posts, né? E o André, hoje no programa, não o André Marques, o que faz o programa com a Fátima, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Apesar de ser um personagem, fez do Tom um grande apresentador de televisão também. Sim, mas porque a Ana não tinha medo de dividir. É isso. Ela servia de escada pro louro e o louro pra ela. Deixou brilhar. E É ela isso. escolheu, eu vou te falar, escolheu a dedo. E mesmo assim, às vezes ele falava umas coisas que eu olhava e falava, ixi, agora vai dar pau. Dava nada. Eu falava, tá bom, no intervalo deve dar. E não dava. Porque ela sabia que ele não fazia de maldade. Até quando ele pesava a mão, que tinha hora que ele pesava a mão, né? Sim. Falava umas coisas, eu falei, gente, eu falava pro Rodrigo, nossa, grosseria. Mas pra ele podia, porque é tão complexo isso. Às vezes, pra pessoa acertar uma brincadeira, ela dá uma pesadinha de mão numa coisa, mas finaliza bem. Não, mas ao vivo, né? Porque às vezes ao vivo a gente... Ele corrigia a Ana. Quando ela se atrapalhava com alguma coisa, esquecia, confundia. Confundia o dia? Então, gente, tava ele lá pra corrigir. Tanto que hoje, ela falou quinta-feira, e muita gente falou, se ele estivesse lá, ia falar segunda. Olha, e foi mesmo, a primeira frase da Ana. Hoje é quinta, dia de finados. Aí todo mundo, poxa, cadê o louro pra falar? Não, é segunda. Impressionante. Vamos mostrar o pessoal de casa também, Vamos. Kátia, os telespectadores que amavam e amam ainda, porque o louro é eterno na memória de todo mundo. A Rose botou um comentário aqui, ó. Minha netinha adorava o louro desde os 6 meses de idade. No início desse ano, conseguimos comprar um louro para ela. E aí disse que ela se emocionou demais quando ganhou esse louro. A Silvana diz o seguinte, muito triste a perda do Tom, que Deus conforte a família e todos que o admiravam. A Maria Cristina, meus sinceros sentimentos para a família, confortando os corações de todos, amém. A Cleisle, o Ayrton, o Tiago, muita gente assim, eu não acredito até agora, essa notícia pegou o nosso coração de jeito. Muita gente emocionada, né, Kátia? Mais uma aqui, a Rosinéia, boa tarde. Ontem, quando passei pela internet e vi a notícia, eu ignorei, achei até que era fake news, muito triste. Que Deus console a família e a Ana. E a Leninha, para encerrar, diz assim, nós amamos vocês. Vocês nem imaginam, pode ter certeza, Louro e Ana. Ei. Agora, que a gente vê a diferença que faz na vida de uma pessoa, alguém que está junto o tempo inteiro e que foi escolhido. A gente começou falando isso, porque, gente, são elos que você não quebra. Que nem mama e eu, 15 anos, você fala assim, ai, mas agora ela tá longe, mas tá perto.
Hoje ela está com a gente no Melhor da Tarde, mas quando ela estava no SBT. Então, tem coisas que não adianta, se encaixa. Não se encaixou com outra pessoa desse jeito. Acabou. Encaixa com outras pessoas, encaixa, mas é muito diferente. É coisa de alma. É coisa de alma. Até as brincadeiras, que a Ana comentava, das brincadeiras que o Tom tinha, que eram brincadeiras que ela tinha. Ela tem um tipo de humor bem parecido que o Tom tem. Não é o que o Louro tinha, que o Tom tem, que é um humor mais pesado muitas vezes, né? É, verdade. Por isso essa associação, assim, essa sintonia Essa deles. simbiose, né? E a forma que ela criou, né? Não vamos esquecer que o José era o nome do pai da Ana. Então, assim, quando ela teve a ideia de criar o Louro José, ela já tinha um louro em casa, de verdade, que chamava José. Então, assim, olha a importância também dessa criação para ela. Tanto E de quem viveria, quem daria vida a esse boneco. E né? quando ela saiu da Record, a Record entrou com um processo contra ela, dizendo que o Louro José era uma marca da Record e não dela. E eles tiveram uma batalha na justiça sobre isso, quem Durou alguns detinha o anos, direito não é? da Sim. marca por anos, e a Ana ganhou. Porque, na Com verdade, razão. foi criado por ela. Foi o nome justamente tudo. por isso. É, o nome, tudo, era o nome do pai dela, era real, existia um louro. E ela até falou, eu não criei um cachorrinho ou um gato, porque esses bichos não falam, mas o papagaio fala. Então, assim, olha cada pensamento, cada detalhe para ter esse grande amigo e filho para ela ao longo desses Mas anos. que tinha que ser ele, porque outros tinham passado e não tinham dado certo. Outros passaram, tentaram, não deram certo. E engraçado, né? Como foi ao acaso, né? É. Eles contam isso, né? Tanto a Ana quanto o Tom contavam essa história. Que ele tava no estúdio brincando durante o intervalo, né? Pegou o papagaio pra brincar, ficava sacaneando todo mundo. E a Ana, vendo aquilo, falou: olha, Faz. vai E dar ele certo. não queria fazer, não. Ele não queria, ele não gostava no começo. Ele ficava cabreiro, ele tava ali fazendo nos primeiros dias, quando a Ana falava assim, vou falar com o meu papagaio, com o meu louro. Ele já falava, ai meu Deus, lá Mas vem ela aqui, o que eu Você vou falar? imagina o medo que ele deve ter ficado? Lógico. Porque ela já era uma apresentadora de um patamar elevado. Se eu faço uma brincadeira e o negócio desanda, eu perco meu emprego. Sabe aquela história de que antes um pouco garantido do que o muito sem ele? Exatamente. Né? Então, é a mesma coisa o Miro. O Miro, quando ele começou no Melhor da Tarde, até hoje ele ainda faz. Ele fazia uma brincadeira e olhava pra mim, eu fazia assim, tipo, vai. Porque é difícil saber o limite que cada um vai aceitar da brincadeira. Hoje não, hoje ele já sabe que pode brincar mesmo. E quando eu faço assim, ele já sabe que se extrapolou, né? Extrapolou e aí pronto. Mas você precisa disso, mas leva tempo para conseguir. Por isso que o Tom, talvez, inicialmente, tenha rejeitado essa oportunidade de fazer o louro. E ele se desdobrava, porque quando ele começou a fazer o louro, ele ainda era contra-rega. Aí ele tava agindo assim no estúdio, né? Pra quem não sabe, o contra... E aí ela fazia louro, ele tinha que correr, né? Ele era os dois, contra-rega e produtor. Ele se desdobrava. Porque ela falou que, embora ela já fosse a Ana e o programa fosse famoso, todo mundo fazia um pouco de tudo. Sim, a equipe reduzida. Ele imagina ele sendo isso no estúdio, ainda correndo pra ser louro, tudo na mesma É que hora. naquela época as equipes de produção não eram como as equipes de... Não vou dizer de agora, porque agora a situação já está fazendo voltar à normalidade. Eram equipes mais pequenas, reduzidas, que muita gente fazia muita coisa. Depois, a equipe da Ana, 2 anos atrás, tinha 70 pessoas. Então, de início, outra realidade. A Ana não tinha nenhuma cozinha na Record, uma cozinha a teste. Arrumavam todo da receita, os ingredientes no corredor. Gente, são 20 anos Até atrás, a ela gente tá falou- falando de Sabia muito disso não, tempo. Carininha? Ela até falou que a questão de passar por debaixo da mesa era por conta disso. Ela não tinha uma pia, né? Não tinha pia. Você vê? Não tinha. Que era tudo improvisado. Era uma outra época, uma outra forma de você fazer TV e a gente está voltando justamente a isso.